Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso amado canal da Jusnova no YouTube. Hoje estamos aqui para falar sobre parentalidade. Sim, você sabe o que é isso? Parentalidade é o exercício de ser pai, né? A função de ser pai. E hoje a gente vai falar sobre a evolução do conceito da parentalidade ao longo do tempo, o que a parentalidade mudou e principalmente do ponto de vista da legislação brasileira, né? Nosso tema, na verdade, é a parentalidade de acordo com a legislação brasileira atual. A gente vai falar sobre esse conceito tão importante na nossa sociedade e tudo o que ele se transformou, né? Toda a sua transformação ao longo do tempo, tanto conceitual quanto no dia a dia dentro da família e, obviamente, da legislação. Bora falar sobre esse assunto? Se você já gostou dessa introdução, já manda esse conteúdo para aquele seu amigo, sua amiga que também vai gostar. Se você ainda não é um inscrito nesse nosso canal, seja um, se inscreva, ativa o sininho, não perca nenhum dos nossos conteúdos. Bora falar sobre esse tema tão importante. Bom, vamos começar pelo conceito. Parentalidade é o exercício de ser pai, né? É ser pai, é a função de ser pai. Um dos grandes desafios da vida, com certeza, tanto do exercício da parentalidade quanto da maternidade, né? É bastante difícil essa função ou essas funções. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre a parentalidade. E eu quero começar falando um pouco sobre o conceito mesmo, né? A evolução que esse conceito trouxe, a evolução que esse conceito teve ao longo de algum tempo aí dentro da sociedade, que ele era uma coisa, ele hoje se transformou em outra. A parentalidade, ela era muito vista segundo o pátrio poder, né? Lá atrás, muito antigamente. A sociedade, né, girava em torno desse pátrio poder. Na verdade, a família dentro da sociedade girava em torno desse pátrio poder. Por quê? Porque o pátrio poder era o centro da família, era o provedor da família, ou seja, o pátrio poder era o poder do homem, era o poder que emanava do homem. Então, o homem, ele era visto como o centro da família, porque ele era o provedor da família, ele era aquele quem saía para exercer uma atividade laborativa, né, uma atividade profissional, que te desse uma renda que fosse capaz de manter aquela família. Esse conceito foi se alterando ao longo do tempo e hoje a gente tem um conceito voltado para a família de forma mais igualitária, né? Porque algumas coisas aconteceram ao longo do caminho em que trouxeram o homem não mais para como centro, né? Não mais visto como o centro da família, mas sim como uma responsabilidade dividida de forma igual e harmoniosa com a maternidade, ou seja, com o exercício de ser mãe. Então, essas duas atividades passaram a ser vistas como atividades que devem ser divididas de forma igualitária e harmônica dentro da família e não mais uma sobreposta à outra. Isso porque, né, algumas coisas aconteceram ao longo do tempo, as mulheres ganhando mais espaço no mercado de trabalho, ainda não, infelizmente, de forma igualitária, mas de fato, sim, caminhando para grandes mudanças, né, necessárias nesse sentido, em que o homem se coloca numa posição, então, de que é necessário dividir as funções, já que a mulher ganha muito mais responsabilidade na sua vida profissional, então é impossível que nós mulheres consigamos dividir todas as funções que temos, né, dentro da família, dentro da nossa vida profissional, então a gente também precisa dividir essas funções, né, com o homem, especificamente dentro aí da sociedade. Quando eu digo homem, mulher e tal, isso não é uma questão de gênero, isso é uma questão de visão, de exercício da função de ser pai ou da função de ser mãe, independentemente de qual gênero exerce essa função. O ponto é que essas funções devem ocorrer, devem funcionar, devem existir de forma igualitária, respeitosa e harmônica dentro de uma família.
E o ponto todo é o quanto que essa legislação foi se adaptando ao longo do tempo, de acordo com a adaptação e as necessidades que esses conceitos foram ganhando dentro da sociedade, no dia a dia, na forma de visão, na forma de constituição da família, e como a lei precisa acompanhar todos esses conceitos e o que ela precisa para se adequar nestes conceitos, né? Até porque a gente sabe que as leis, elas devem sempre caminhar com a evolução da sociedade ou tentar, de alguma forma, fazer com que isso tenha uma certa harmonia entre as necessidades, a evolução da sociedade e a adequação legislatória para se encaixar nisso, né? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso é possível, até porque as evoluções da sociedade ocorrem de forma muito mais rápida do que a evolução da legislação. Mas o ideal é que isso tudo caminhe junto, para que a gente possa também acolher todas as necessidades da sociedade, colocar regras para as novas formas de se constituir família, as novas formas de se ter família, né? Então, isso tudo precisa ser bastante adequado e adaptado. Então, basicamente, a gente partiu de um pátrio poder onde o homem era o centro de tudo, para um poder, né, dividido dessa paternidade com a maternidade, de forma igualitária e harmônica, dentro da família. E durante esse processo, muitas coisas foram acontecendo, muitos conceitos foram se introduzindo, né, e muita coisa teve que ser adaptada. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, obrigada.